Olá, alunos e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle. Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre a Revolução Acreana, o Tratado de Petrópolis. Vamos lá? Vamos falar um pouco da história do Acre. O Acre era, até a segunda metade do século XIX, habitado pelas populações indígenas e ainda fazia parte dos territórios boliviano e peruano. A partir de 1877, motivados pela exploração do látex, os primeiros migrantes da região nordeste do país chegaram ao território acreano. Entre 1899 e 1909, disputas pelo domínio da área foram travadas entre bolivianos, peruanos e os brasileiros que ali estavam. Os conflitos com os bolivianos culminaram no Tratado de Petrópolis em 1903, quando o Brasil adquiriu o território do Acre. O conflito com os peruanos, por sua vez, chegou ao fim 6 anos mais tarde, em 15 de junho de 1962, e o Acre foi elevado à categoria de Estado. A gente observa aí algumas fotos antigas. Vamos falar um pouco da Revolução Acreana. A Revolução Acreana foi a disputa pelo território do que hoje é o Acre entre Brasil, Bolívia e Peru. No final do século XIX, a região que hoje conhecemos como o Estado do Acre passou por momentos de muita instabilidade. 3 países tinham interesse no território: Brasil, Bolívia e Peru. O embate entre os 3 passou para o campo da batalha e gerou um conflito que durou aproximadamente 4 anos. Os bolivianos que ocupavam a região foram expulsos e o governador do Amazonas, Ramalho Júnior, organizou uma invasão do território liderada pelo espanhol Luiz Galvez Rodrigues de Arias. A expedição de Galvez declarou o Acre como uma república independente em 1899, mas o Brasil conhecia o Acre como território boliviano, então enviou uma tropa para dissolver a Revolução Acreana. A Bolívia decidiu reagir. Organizou também uma expedição militar para conquistar o território. Foram, no entanto, os seringueiros que trabalhavam no local que impediram o avanço dos bolivianos. Para completar, o governador Silvério Neri, do Amazonas, enviou outra expedição de defesa que declarou pela segunda vez o Acre como uma república independente em 1900. Rodrigo Carvalho assumiu o cargo de presidente. Então, brasileiros e bolivianos, contudo, continuaram em guerra pela região. Então, a gente observa que havia uma disputa diplomática. O governo brasileiro não pretendia intervir, não pretendia anexar esse território boliviano para não ferir a soberania nacional do nosso vizinho aí, a Bolívia. No entanto, os seringueiros que já estavam ali na região não tinham interesse de deixar a região. Então, aí o conflito foi cada vez mais se acirrando. O avanço militar dos bolivianos fez com que a Segunda República Acreana fosse dissolvida. Passara-se apenas um mês de sua declaração. Já em 1902, Silvério Neri enviou um militar gaúcho, José Plácido de Castro, para reconquistar o território do Acre. A investida das tropas lideradas pelo gaúcho caracteriza especialmente a chamada Revolução Acreana. A nova expedição obteve grande sucesso e conquistou rapidamente toda a região. Em 1903, foi declarada pela 3ª vez a República do Acre. Mas dessa vez, 2 importantes indivíduos declararam apoio à independência: o presidente Rodrigues Alves e o ministro do Exterior, o então Barão de Rio Branco. O Acre foi ocupado então por um governo militar sob o comando do general Olímpio da Silveira. Os bolivianos, mais uma vez, tentaram reagir. Novas tropas foram enviadas pelo general Pando. Todavia, a diplomacia brasileira não permitiu que combates significativos acontecessem nessa ocasião. Antes das batalhas, representantes dos governos do Brasil e da Bolívia se reuniram para assinar, no dia 21 de março de 1903, um tratado de paz inicial e, ao final do mesmo ano, em 17 de novembro, o tratado definitivo foi assinado. Então, a gente observa os esforços da diplomacia brasileira para que esse conflito não chegue novamente às vias de fato. E aí a gente tem a assinatura do Tratado de Petrópolis, que vai trazer o Acre, o território do Acre, definitivamente para o Brasil.
O Tratado de Petrópolis estabeleceu o fim do confronto entre brasileiros e bolivianos pelo território do Acre. A negociação de paz foi muito bem conduzida pelo ministro Barão de Rio Branco e resultou na concessão por parte da Bolívia da região acreana. Em troca, o Brasil cedeu parcelas do território lá no Mato Grosso e ainda pagou 2 milhões de libras esterlinas. A Bolívia ainda requisitou a construção da ferrovia Madeira-Mamoré para permitir o escoamento da sua produção, especialmente marcada pela borracha. No ano de 1904, o Tratado de Petrópolis foi regulamentado por lei federal e o Acre passa a fazer parte oficialmente do território brasileiro, mas somente em 1962 o Acre foi considerado um estado brasileiro. Então, a gente tem inicialmente a anexação do Acre como um território. Só mais à frente a gente tem ele alçado a essa categoria de estado, de unidade federal. Outro fato importante na história do Acre são os ciclos da borracha, né? O ciclo da borracha corresponde ao período da história brasileira em que a extração e comercialização do látex para a produção de borracha foram atividades, né, basilares da economia. De fato, ocorreram na região, né, central aqui da floresta amazônica entre os anos de 1879 e 1912, revigorando, né, por pouco tempo, aí entre 1942 e 1945, lá no segundo ciclo da borracha. Os principais causas e consequências, né? A demanda provocada pela Revolução Industrial fez da borracha natural um produto supervalorizado, especialmente após o advento do processo de vulcanização, que é um tratamento industrial que elimina as impurezas da coagulação, tornando a borracha, né, um bom material para ser utilizado em pneus de automóveis, motocicletas, bicicletas, né? Bem como fabricação de correias, mangueiras, sacolas, sapatos e etc. O primeiro ciclo da borracha, né? Em 1877, mais de 70 mil sementes, né, de seringueiras do Pará são contrabandeadas para a Inglaterra. E a gente tem aí esse escandaloso caso de biopirataria. Esse fato marca o início, né, desse primeiro ciclo. Em 1910, tem início a concorrência, né, de Ave brasilias, plantada na Ásia. Ou seja, essas sementes contrabandeadas, elas são levadas para a Ásia e plantadas de forma ordenada ali, com monocultura, acabando criando uma concorrência desleal com o Brasil. Isso provoca, né, uma queda brusca no preço do látex brasileiro, tornando impossível a exploração comercial da borracha amazônica. Com isso, a fabricação de borracha brasileira entra em crise, paralisando a economia nas regiões produtoras, especialmente aqui na Amazônia. No entanto, né, a gente tem o advento da Segunda Guerra Mundial e a Malásia é invadida. Então, logo, né, essa nova fonte aí, produtora de látex mundial, ela estava fora de operação, estava fora de comércio. E aí, as atenções se voltam novamente para a Amazônia e a gente tem o início do segundo ciclo da borracha. Esse segundo ciclo da borracha, ele ocorre, né, entre os anos de 1942 a 1945, durante o contexto da Segunda Guerra Mundial. O governo brasileiro fez um acordo com o governo norte-americano para a extração do látex na Amazônia. Desse modo, quando os japoneses invadiram a Malásia, tomando o controle dos seringais, os Estados Unidos, por meio de seu Departamento de Guerra, repassou mais de 100 milhões de dólares ao Brasil em troca de artigos necessários à defesa nacional, dentre eles a borracha. A comoção foi tanta que foi precisa a criação de um serviço especial de mobilização de trabalhadores para a Amazônia, instituído em 1943 para o alistamento compulsório, especialmente de nordestinos que sofriam ali com a seca. Esse evento ficou conhecido como a Batalha da Borracha, qual mobilizou mais de 100 mil soldados da borracha. Por fim, a borracha sintética produzida após a Segunda Guerra, né, destrói ali qualquer pretensão comercial da borracha amazônica, a qual irá definhar até 1960. Atualmente, São Paulo é o maior produtor brasileiro dessa borracha natural. A gente observa aí as fotos dos seringais na época dos ciclos da borracha. Aqui alguns soldados da borracha.
Essa questão dos soldados da borracha acaba se tornando um pouco problemática, porque eles vêm, né, como uma forma de melhoria de vida, né, buscando essa oportunidade que o governo dá, e após o final da guerra, eles acabam sendo meio que esquecidos aqui na região amazônica. Ok? Vamos exercitar um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. Vamos lá? Conhecida como Revolução Acreana, o movimento ocorreu no final do século XIX, na região que hoje conhecemos como Estado do Acre. O embate entre 3 países passou para o campo de batalha e gerou um conflito que durou aproximadamente 4 anos. Os países envolvidos foram: letra A, Brasil, Colômbia e Peru; letra B, Brasil, Bolívia e Peru; letra C, Argentina, Chile e Equador; letra D, Brasil, Equador e Chile. Letra E, Argentina, Uruguai e Peru. Vamos lá, pensando na resposta correta. A resposta é a letra B, né? Esse conflito foi travado aí entre Brasil, Bolívia e Peru. Vamos para mais uma questão? A região que compreende o atual estado do Acre foi alvo de vários confrontos armados entre brasileiros e tropas bolivianas. A região do Acre foi adquirida pelo Brasil em 1903, por meio da assinatura do: letra A, Tratado de Petrópolis; letra B, Tratado de Teresópolis; letra C, Tratado de Cruzeiro do Sul; letra D, Tratado de Rio Branco; ou letra E, Tratado de La Paz. Vamos dar um tempinho para vocês pensarem na resposta. A resposta correta é a letra A, né? O Tratado de Petrópolis, que oficializa a posse do território do Acre pelo Brasil. Por hoje é só. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula.